Nós temos o último conteúdo, então, do semestre, que agora são os pareceres e relatórios da auditoria contábil, né? É a finalização, né? O parecer e o relatório, depois do trabalho que é realizado, tanto pelo auditor interno quanto pelo auditor externo. Então, a gente vai ter os pareceres, a minha caneta aqui. Então, nós temos primeiro os relatórios da auditoria, e eu coloquei aqui só para vocês lembrarem, isso aqui a gente falava bastante em sala de aula, né? Que o relatório, quem expede relatório é a auditoria interna, tá? São os auditores internos. E depois, quem vai realizar os pareceres são os auditores externos. Então, o relatório, ela é a finalização, né? Do trabalho que é feito, né? A gente está dizendo, ele diz aqui que a fase principal do trabalho do auditor, que é a comunicação dos resultados. Fala fase principal porque ele compila, né, todos os dados, ou seja, coloca tudo isso através desse relatório, estrutura ele de uma maneira com que a empresa possa ser útil para a empresa, né? E ele fala aqui, ó, ele demonstrar o que foi examinado durante a auditoria. Então, ou seja, ele tem que transformar tudo o que foi feito dentro da auditoria nesse relatório. Tem que também tomar cuidado para ele não ser muito extenso. Tem que tomar cuidado também para ele não ser mal elaborado, porque ele pode ter permissão para contestar o que foi auditado, ou seja, ter que refazer novamente a auditoria, tá? Porque aí quem faz, né, ter que refazer, fica uma situação meio complicada. A moralização, né, do auditor, já que ele tem toda a responsabilidade de fazer essa auditoria, então ele tem que fazer bem feito. Então, por isso, ó, todo o trabalho da auditoria tem que ser previamente planejado e estruturado. Aí, esse relatório vai ter essas conclusões, são lógicas e eficientes, tá? E ele fala também que a responsabilidade única e exclusivamente é do auditor, tá? Quem fez, certo? Que deve ter a prudência de dizer as coisas certas no momento certo. Ou seja, ele tem que ser imparcial. Ele não pode dar o que ele acha. Não existe achismo em auditoria, tá? Por exemplo, se 2 é 2, tem que ser registrado como 2, tá? Ou seja, ele não pode dizer que ele acha que pode ser daquela maneira ou de outra. Então, o relatório ele tem que ser conciso, ou seja, ele tem que estar especificado o trabalho que foi feito. Por isso que tem todo o planejamento e ele tem toda uma estrutura de trabalho que pode também acontecer com, a gente fala escopo de trabalho, né? E aí, como eu disse, né, ele não pode ser muito extenso, ó, não deve desperdiçar relatórios apresentando os fatos de maneira desordenada e apresentando sugestões incompatíveis às soluções esperadas, ou seja, colocar uma coisa mirabolante que não vai ser resolvida, tá? Eu estava estudando bastante sobre auditoria e existem inúmeras coisas que o auditor, né, deve fazer, as normas que ele deve seguir. Então, quem faz a auditoria são pessoas competentes na área. Depois, no outro semestre, vocês vão ter perícia. A perícia também é feita por pessoas competentes. Então, ela tem que ser compatível, né? As soluções têm que ser compatíveis com aquilo que tem que ser revisto, né? Tem que ser refeito, tá? E o relatório tem que ser escrito de uma maneira que ele tem que ser compreendido por quem quer que leia, ou seja, por pessoas leigas. Por exemplo, o auditor ele foi contratado, nesse caso da perícia interna, ou da perícia não, da auditoria interna,
sabendo que quem vai ler, né, vai ser pessoas que talvez não conheçam normas técnicas, que não conhecem algumas especificações de contabilidade, mas esse relatório tem que traduzir de uma maneira fácil para quem lê, para que o que foi encontrado possa ser refeito ou revisto antes de uma possível auditoria externa ou de uma fiscalização por meio do fisco, né? Tá? Se for ocorrência, certo? E aí, o relatório, ele tem finalidade. Então, a finalidade dele, como a gente viu, é de informar o resultado dos trabalhos, tá? Então, ele tem essa finalidade, ele é o fim, tá? Então, ele é um produto fornecido pelo auditor, de maneira clara e concisa. E ele tem que ser, né, deve ser cuidadosamente imaginado, adequadamente planejado, ou seja, ele tem que ser planejado, colocado de uma forma coerente, né? E ele também, como a gente acabou de dizer, ele tem que ser bem escrito, tá? Eu trouxe aqui uma sugestão de um relatório e aí eu vou mostrar para vocês, tá? É uma sugestão, mas pode ser de outra maneira também. Então, o que tem que ter nesse relatório? Tem que ter fatos constatados, ou seja, o que ele encontrou e qual é a relevância desse dado que foi encontrado, né? A divergência, às vezes, que ocorreu em alguma conta, em algum processo, né? Então, ele tem que relatar esses fatos e a relevância, que são aqueles papéis de trabalho, né? Que vocês estão fazendo no estudo de caso. E aí tem que ter as sugestões e recomendações, tá? Que essas recomendações lá na auditoria externa são com as normas de procedimento, né? Ou seja, os pontos de recomendação. Aqui também é um ponto de recomendação, mas é dentro da auditoria interna, tá? Para melhorias efetivas. Então, as sugestões também tem que ter. Procedimentos não observados podem ocorrer também. Por exemplo, ele fez uma contagem de estoque e ele não viu nenhum erro, então ele tem que colocar o procedimento que observou que não houve divergência de estoque, ele tem que estar escrito, tá? E comentários do auditado. O que é o comentário do auditado? Da empresa que foi auditada, tem que ter um comentário dela também, tá? Em relação a tudo que está nesse relatório. E aí, para o auditor, será o atestado de que notou a normalidade e a comunicou, tá? Então, ele tem que estar tudo escrito nisso. Então, ele é um atestado, né? De que notou a normalidade e a comunicou. Porque ele tem que estar tudo escrito, certo? Então, qualquer auditoria que é feita, ela tem que estar escrita, né? Para saber o que foi encontrado, se está correto ou se não está, se é normal ou não é, então tem que estar escrito. Uma imposição é a gerência, então agora tem que ter alguma especificação para a parte gerencial, para que corrija a situação e explique por que eu não corrijo, tá? Em relação às contas, né? Alguma divergência que ocorreu. Ou também poderia ocorrer, a gente viu nos slides anteriores, por exemplo, na observância lá, os testes, né, de observância substantiva, a gente viu um exemplo em que, por exemplo, a pessoa estava em carteira assinada num setor e trabalhando em outro, tá? Então, quando essa auditoria é feita, ela verifica toda essa parte, né? Independente se ela a parte contábil também, porque já que faz parte de recursos humanos. Então, ela tem que explicar por que ocorre a situação e por que não corrige. É uma das hipóteses. O relatório também, então, de novo, ele tem que ser bem escrito, reduz o tempo de estudo, ou seja, quando está escrito, explicado de maneira concisa, correta e especificada, o entendimento, a discussão fica mais fácil pela gerência, né? Ok? O contato de auditor com a alta administração, então ele está interligado lá com a administração, deve ser
deve causar boa impressão. Por quê? Porque ele não vai realizar o trabalho apenas uma vez, são várias vezes, ok? Então, agora, nós vamos ver os tipos de relatórios que eles podem ser. Isso aqui faz parte, tá, de normas técnicas e também tem provas de exame, né? Pode ser do CRC, Conselho Federal, para auditor também e de alguns órgãos, né, que tem auditoria. Também tem especificando esses relatórios, tá? Pode cair nas provas. Então, tem 5 tipos. Tem relatórios finais sintéticos. O nome já fala, ele é sintético. É aquele que resume uma simples e rápida forma de transmissão de fatos. Ou seja, ele é bem conciso, bem direto, né? Sucinto, certo? Mas, às vezes, o departamento de empresas precisa desse relatório mais assim, sintético, né? Para que seja melhor, mais rápido, né? Na execução dos planos que devem ser feitos, tá? Mas lembrando, nunca pode prejudicar o andar da empresa, certo? Então, esse é o sintético, aquele mais sucinto, né? Ele não é tão abrangente, né, com tantas regras, mas ele é mais focado no que tem que ser feito. Tem os relatórios finais analíticos, tá? Os analíticos, todas as informações e detalhes, solução sem longas relações numéricas e cifras que podem levar a nada, ou seja, o analítico, ele tem os fatos de menor relevância, vão ser encontrados lá nos papéis de trabalho, e aí o auditor, no analítico, ele faz a comunicação, relaciona com todos os setores envolvidos do trabalho, então ele comunica os funcionários em nível de execução, portanto, eles devem ser apresentados de maneira clara e simples. O que é o analítico? Ele vai fazer toda a parte junto com os papéis de trabalho, ele vai colocar todas as referências que forem encontradas. Ele é um pouco maior, tá? Então, ele é chamado de analítico. Ele vai envolver todos os setores e tudo que foi relacionado. Aí tem os relatórios especiais, então o nome já fala especial. São aqueles que fogem do cotidiano, ou seja, são aqueles que não são os sintéticos nem os analíticos. Ele é um tipo de relatório confidencial. Esse confidencial é aquele que é solicitado principalmente pela gerência ou pelo diretor financeiro da empresa, ou mesmo o presidente da empresa, quando é uma grande empresa, tá? Então, ele chama esse auditor, deposita toda a confiança nele e ele pede para que esse auditor faça um relatório especial para ele, tá? Então, ele é diretamente específico para a gerência ou para a administração superior, tá? Aqueles que também podem reportar indesejados fraudes de maneira reservada, ou seja, o empresário quer ele primeiramente saber se tem algo errado, antes que todos saibam, para que, antes de uma auditoria externa chegar, né, para que não ocorra o fisco, ele saber antecipadamente. Então, é chamado de relatórios especiais. Aí tem os relatórios parciais. Então, ele fala os parciais. O nome fala, é um recurso disponível para finalidade parcialmente, tá? E aí, ele também é comum e precisa ser parcial porque serve para comunicar alguma dificuldade ou tipo de ocorrência que identifica diretamente no trabalho em execução ou de uma forma ou de outra possa estar relacionado com a atividade do auditor. Então, o parcial, ele vai pegar apenas uma parte, tá? Então, ele vai fazer só por setores. Ele não vai ser muito extenso, tá? Então, ele é parcial. Ele é quase se fosse o sintético aqui, ó.
O sintético ele vai resumir e o parcial ele vai fazer apenas uma parte. E o último são os relatórios verbais. Todos os outros são escritos, né? E também são aplicados aos relatórios verbais. A diferença é que esse rascunho para ser corrigido antes da redação final, ou seja, o verbal, ele por enquanto é apenas um rascunho, tá? E aí esse relatório também tem que ser planejado, estruturado, então, ou seja, ele vai falar verbalmente, tá? Todos os fatos, sugestões, recomendações de interesse comum para solucionar os problemas lá, por exemplo, da gerência ou para a presidência. Ou seja, quando ele é chamado, ele vai falar verbalmente, vai explicar ele, né? Através de slides, através de alguns dados que ele encontrou, tá? Então, é relatório verbal. Todos eles são escritos, né? O verbal é aquele que ele vai falar verbalmente lá para a presidência, tá? E agora a gente tem o parecer, que tem uma norma específica, ó, normas de procedimentos de auditoria, que é o 01, lá também da IBRACON, que é relativo à parte de contabilidade. E aí a gente tem o parecer dos auditores independentes sobre demonstrações contábeis. Aí ele tem o parecer. Aí ele tem, o parecer representa o produto final também do auditor, só que agora ele é da auditoria externa. Ok? Então, da auditoria externa. Então, o parecer, ele é padrão Olimpo, compreende 2 tais parágrafos, tá? Então, o parecer, ele é tipo, ele não o relatório é específico, né, do auditor interno. Agora, esse, ele é do auditor externo. Então, ele segue, na apostila de vocês não tem ele, tá? Na hora de eu fazer a apostila, eu suprimi ele, porque ele ia ficar muito extenso, mas eu resumi ele aqui. Então, ele tem que ter esse aqui, ó. Ele tem que ter um parágrafo que refere-se à identificação das demonstrações contábeis, ou seja, daquilo que foi auditado, a definição das responsabilidades da administração e também dos auditores, tá? Lembrando que a auditoria externa ela é feita por uma equipe, né? Ela tem o auditor mestre e tem os seus auxiliares. Ela também, nesse parecer, ela tem que ter um parágrafo referente à extensão do trabalho, tá? Todos os papéis de trabalho que foram referenciados, né? Desde lá do disponível até chegar às demonstrações finais, por exemplo, a DRE. Tem que também ter um parágrafo especificando a opinião sobre as demonstrações contábeis, ou seja, é como se está dizendo o parecer sobre ela também, tá? Então, esse aqui é referente à norma de procedimento. E aí, existem os tipos de pareceres do auditor. Assim como os relatórios tinham 5 tipos de relatórios, agora o parecer do auditor externo também tem. Lá tinha 5, nós temos 4 aqui. Tem o parecer sem ressalva ou limpo, tá? Tem o parecer com ressalvas, tem o parecer adverso e tem o negativo de parecer. Então, a gente vai ver quem são eles, tá? O parecer sem ressalvas ou limpo, o auditor emite um parecer sem ressalvas, limpo ou padrão nas seguintes circunstâncias. Sem ressalvas significa que não tem algo a fazer, né? Não tem ressalva. Exame efetuado de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, então tem que estar sempre de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, né? Com os pareceres aqui. As demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade também.
Então, quando ele fala sem ressalva ou limpo, tudo isso seguiu os princípios e estava tudo dentro da conformidade com a NBC, com os princípios da contabilidade, tá? Então, ele não encontrou nada que tivesse que fazer alguma ressalva, ok? Então, é chamado parecer sem ressalvas ou limpo. Eu acho que esse é um pouco mais difícil de encontrar, né? Então, as demonstrações financeiras contêm todas as posições informativas necessárias, tá? Então, esse é o parecer sem ressalva. Tem todo o trabalho do auditor de uma forma sucinta também, né? Forma específica, mas ele não tem ressalvas, porque seguiu as regras, tá? Agora, esse já tem ressalva, tá? No caso da emissão de um parecer com ressalvas, aí tem um parágrafo específico, né? Que é o parágrafo padrão da opinião. Deve ser alterado de forma a deixar clara a natureza da ressalva e seu efeito sobre a situação patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido, as origens e aplicações de recursos, se esse efeito puder ser razoavelmente determinado. Esse parecer com ressalvas é aquele que tem os pontos de recomendação, tá? Então, pontos de recomendação. É aquele e que tem que ser revistos, né? Essas são as ressalvas, tá? Recomendação. Então, pontos de recomendação. É aqueles que têm que ser revistos com que houve, né? Que foi encontrada alguma divergência com que foi encontrado lá na auditoria, por exemplo, contagem de estoque, contagem de fundo fixo, né? Algo que houve, que aconteceu, ele coloca os pontos de recomendação. Então, esse é o parecer com ressalvas. Temos também o parecer adverso. Então, ele é emitido quando o auditor possui informações suficientes para formar a opinião de que as demonstrações financeiras não representam adequadamente a posição patrimonial, ou seja, a divergência entre o que está na empresa escrito e o que foi encontrado. Ou seja, ele vai fazer esse parecer com o cruzamento de dados, né, que foi encontrado, tá? Ele não encontrou apenas um defeito em algum lugar, ele encontrou divergência das demonstrações. Então, ele é chamado de parecer adverso. Então, esse fato ocorre quando o auditor constata que a transação é tão importante que não justifica a simples emissão de um parecer com ressalvas. Então, ele tem que fazer esse parecer adverso, ou seja, a coisa está tão fora do normal que ele vai ter que fazer o adverso, tá? Com todos os pontos de recomendação juntos, ok? Já que o auditor, ele não é fiscal, né? Ele não é o fisco. O auditor é para encontrar algo que está errado. Por exemplo, lá na Petrobras. Toda Petrobras sempre foi auditada, né? Interna ou externamente. Quando foi encontrado algo errado, principalmente nas divergências dos demonstrativos dela, o parecer com ressalva já não deu mais jeito. Teve que ser feito, né, com a auditoria externa, o parecer adverso. Esse é um exemplo. E a negativa de parecer? Não, já negativo, né? O auditor deve dar negativa de parecer quando ele não obtém elementos comprobatórios suficientes para formar sua opinião sobre as demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Ou seja, ele não encontrou os elementos para fazer esse parecer, tá? Esse fato ocorre normalmente em função de limite do escopo do exame ou incertezas que possam ter efeito bastante relevante sobre a situação patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens de aplicação de recursos. Ou seja, ele vai quase junto com o parecer, né, anterior aqui, que é o adverso, tá? Aqui as informações foram informações suficientes para formar opinião.
certo? Ou seja, não representava adequadamente a posição patrimonial. O que ele encontrou não estava cruzando os dados. E a negativa é mais ou menos igual. Aí ele está aqui, ó, ele não obtém elementos comprobatórios, mesmo com todo o escopo de trabalho que ele foi feito, ó. Ou seja, o limite foi dado ao escopo. De tudo que ele fez, ele não encontrou dados com que ele encontrasse onde que está o erro. Ou seja, estava tão negativo que não conseguiu fazer o parecer. Então, ele fala uma negativa de parecer, tá? Aí eu coloquei exemplos. Esse aqui é de um relatório de auditoria interna de uma empresa, ó, tá? Lá de Santa Catarina, Itajaí, tá? 11 de julho, eu tirei a data aqui. Aí esse é um relatório de auditoria, tá? Aí ele fala aqui, ó, auditoria interna para avaliação da implantação, manutenção e eficácia dos sistemas de gestão de qualidade e atendimento ao programa de auditoria interna. Ou seja, a auditoria ela está fazendo aqui, ó, o sistema de qualidade interna, tá? Aí ele colocou aqui, ó, da qualidade próspera trade, com base nos requisitos da norma do ISO, né, 9001 de 2008, certo? Aí tem o escopo de trabalho, a prestação de serviço da importação por conta em ordem de terceiros. Tem a documentação, que foi a referência. Tem o nome do auditor líder, tá? Representantes da direção, que é a gerente de qualidade. Tem quem foi auditado, né? Tá? Aqui tem o presidente da empresa, o gerente de qualidade, tem o pessoal do RH, do financeiro, da operacional. E aí tem a descrição dos requisitos e aspectos que foram verificados, tá? Aqui, né, são colunas, tá? Da operação que foi feita. Os requisitos tem a nomenclatura dela, que são as referências. E aqui tem o que foi realizado em cada um deles, né? Se está correto ou não correto, tá? Provavelmente aqui ele não encontrou divergência, tá? Mas aqui ele coloca OP, que são, acho que, os requisitos, né? Normas de procedimentos ou os pontos de recomendação. Então, ele colocou aqui, ó, alterar o valor do registro da pasta numérico, alfanumérico. Então, registro fixo para fragmentado, ou seja, ele dá os pontos de recomendação aqui. Então, esse aqui é o relatório de auditoria interna, ele é mais sucinto, né? A gente poderia falar que ele poderia ser o sintético, certo? São dos tipos dele. Aí ele termina, né? Ele tem um resumo, ó, não conformidade zero e oportunidades para melhoria, que são os pontos de recomendação. Ele coloca aqui que são 8 pontos para fazer a recomendação. Aí ele tem a conclusão, que é o fechamento do relatório, tá? Especificando o que deveria ser feito. Então, esse aqui é o fechamento dele, certo? Então, esse é de um relatório de auditoria interna. E aqui tem um exemplo de parecer ressalvando, então parecer com ressalva, tá? Ressalvando investimentos. Então, ele é de parecer de auditores independentes. Aí aqui tem um exemplo lá de São Paulo. Eu tirei as datas também. Então, tem uns parágrafos, né, que seguem aquelas regras de acordo com as normas brasileiras. E aí ele fala, né, do que ele tem feito, dos exames, ó, o parágrafo que ele está falando, o planejamento do trabalho, a relevância dos saldos, o volume das transações, né, ou seja, ele está dizendo em todos eles. Então, ele é mais pequeno, né, em relação a tudo. Lembrando, o parecer, ele é o final. Tem todo o escopo de trabalho, tem os papéis de trabalho que vão formalizar o fechamento desse parecer, tá? Então, terminamos. Acho que é esse aqui.